Já faz algum tempo que eu estou pensando em fazer um vídeo especificamente sobre a doutrina marxista, fazendo parte inclusive dessa minha linha de análise chamada doutrina revolucionária que eu tenho no meu canal, Seminário Crítica e Crise. Mas recentemente, alguns alunos me convidaram a assistir alguns vídeos de um outro canal, onde dois rapazes, dois jovens, eles muito inteligentes, cultos, eles fazem algumas análises sobre o marxismo cultural, e isso me incentivou a fazer alguns comentários sobre o marxismo, antecipando essa ideia que eu tinha anteriormente, e que ainda não tinha feito esse empreendimento, porque o marxismo é uma doutrina por demais complexa, e os meus vídeos são vídeos curtos, né? Então eu fico planejando como é que eu poderia algo tão complexo eu colocar em tão pouco tempo, né? Muito bem. Eu não vou aqui discutir pessoas. Minha proposta nesse meu canal é expor e debater ideias. Então eu não vou exatamente, por isso eu não estou entrando em detalhes sobre o canal, porque o meu objetivo não é ficar de confronto com ninguém. Mas me preocupou algumas colocações que foram feitas por esses rapazes nesse canal, que, como eu disse, apesar de serem rapazes inteligentes, preparados, né, a começar pela maneira um pouco brincalhona e debochada como se trata a questão do marxismo e do marxismo cultural. Eu me permito aqui discordar dessa mania que existe aqui no Brasil de brincar de coisa séria, né? Então, o início mesmo que eles falam assim tudo que é ruim na vida é culpa agora do marxismo cultural, né? Eu acho esse tipo de deboche um tanto inadequado, porque é claro que nem tudo que é ruim na vida é culpa do marxismo cultural. Entretanto, como eu tenho dito muito em salas de aulas, palestras, em escritos, o mundo não está mudando, o mundo está sendo mudado. E isso precisa ser levado a sério. Isso não pode ser algo de piada e de brincadeira, certo? Existe toda uma rede muito bem financiada pelas grandes corporações que estão fazendo com que o mundo mude. Então é nesse sentido que o mundo está sendo mudado. Não está ocorrendo uma mudança natural, seja lá como nós possamos compreender essa ideia de um natural. Não, está havendo um financiamento para que determinadas mudanças ocorram. E para isso, as ideias revolucionárias do senhor Karl Marx, elas se tornaram um modelo fundamental. Primeiro é preciso entender que toda a obra do senhor Karl Marx foi uma encomenda, né? As pessoas se questionam como é que Marx não trabalhava e ele passou 10 anos entre as grandes universidades europeias estudando. Quem bancou isso? Né? Só o período em que ele passou estudando e visitando as principais bibliotecas das grandes universidades americanas, né? Se você for na internet pesquisar princípios do comunismo, você irá verificar que quem escreveu o manifesto não foi o senhor Karl Marx, quem escreveu o manifesto foi o senhor Engels. Em 1947, Engels faz um esboço do manifesto, né? Tá lá, você pode botar na internet, princípios do comunismo, e você irá verificar que a partir desse esboço, em 1948, um ano depois, eles publicam uma obra em que Marx deu o acabamento, né? Marx teve um papel importante no sentido de articular as principais ideias revolucionárias que haviam naquele tempo. E nesse sentido, e é por isso que o Manifesto Comunista vai se tornar uma obra fundamental, né? Há que se lembrar sempre que livro é uma coisa cara. Caro, imagina naquela época, né? Então, de repente, um livro que é escrito articulando todas as ideias revolucionárias, é claro que as pessoas, nesse contexto, os revolucionários, ou aqueles que estavam se voltando para isso, viram no manifesto uma forma do que ele era, um manual de instrução de como fazer a revolução. Certo? Isso não é nenhuma perspectiva, nenhuma interpretação particular. É simplesmente você estudar e pesquisar sobre o marxismo. Tá certo? Muito bem.
Aí você vai perguntar então, por que o marxismo então foi adotado pelas grandes corporações? Quer dizer que o capitalismo ele adotou a doutrina do marxismo? Sim. Por quê? Porque as grandes corporações, já na segunda metade do século XIX, elas viram no marxismo, elas viram no comunismo marxista particularmente, elas viram uma forma de se opor àquelas ideias trazidas pela riqueza das nações de Adam Smith. Né? Se você prestar atenção, o mundo, em cada setor da economia, né, ele é comandado por meia dúzia de empresas e famílias. Tá certo? Então, esses grupos, essas que hoje são chamados de grandes corporações, né, grandes multinacionais, esses grupos passaram a perceber que não havia interesse nem necessidade de entrar em concorrência. Essa coisa de livre mercado passou a ser algo assim desinteressante. Então, por isso que eles passam a adotar a teoria marxista como uma forma de criar um mundo, né, corporativo, um mundo globalizado, mas um mundo globalizado a partir do momento em que há uma separação de setores da chamada economia, em que cada grupo desse comanda da sua forma. Então, por isso que o marxismo passa a ser financiado pelas corporações. Né? E não por acaso, numa segunda etapa, não só uma construção teórica, mas também numa segunda etapa, todas as grandes revoluções foram construídas pelas grandes corporações. Né? Ninguém nunca parou para se perguntar quem financiou Lenin, quem financiou Fidel Castro, quem financiou Pol Pot, quem financiou todas as grandes revoluções marxistas que dominaram o mundo, particularmente metade do continente europeu, boa parte do continente africano. Né? Da onde vinha tanto dinheiro para financiar o senhor Fidel Castro? Da onde vinha tanto dinheiro para financiar o senhor Lenin? Né? Da onde vinha tanto dinheiro para financiar essas atrocidades cometidas por essas ditaduras comunistas? Né? Por que o senhor Che Guevara chega em plenário da ONU, né? Isso está exposto no vídeo no YouTube, né? Onde ele expõe que ele diz: matamos e continuaremos a matar em nome da revolução. Por que um homem como esse nunca respondeu por genocídio? Né? Por que a partir daí Hollywood, inclusive, passa a enaltecer a figura de Che Guevara como se fosse um herói, um cara salvador, um cara preocupado com os pobres, um cara que disse no plenário da ONU que matava e continuaria matando em nome da revolução, um indivíduo que praticou genocídio? Por que nunca deu nada para esse cara? Né? Por que o governo cubano, até hoje, a ditadura cubana até hoje é vista como uma coisa assim maravilhosa, né? Fidel Castro é um cara de gente boa, um cara bacana, né? As pessoas não estudam o movimento sandinista, né? A guerrilha comunista na Nicarágua, né? Liderada inclusive por 4 padres da teologia inspirados na teologia da libertação, né? Que seria hoje uma espécie de, atualmente aqui na América Latina, uma nova versão desse movimento sandinista estaria no próprio bolivarianismo, né? Iniciado aqui pelo senhor Chaves. Então, é importante que não se brinque com aquilo que é sério. Né? O marxismo cultural ele não é culpado por todos os males da humanidade, mas também ele não pode ser alvo de brincadeira, porque isso está mudando as nossas vidas. A estratégia estabelecida a partir do que veio a se chamar de marxismo cultural é uma estratégia que está na nossa em todos os sentidos, né? Na nossa vida familiar, na nossa forma de pensar. Hoje, como eu tenho sempre dito, nós estamos pensando dialeticamente, ou seja, o nosso cérebro, a nossa mente funciona sempre de forma dual, ou é tese ou é antítese. Né? E isso não é por acaso, é porque existe um sistema de ensino, existe um sistema midiático que nos faz sempre pensar e treina o nosso cérebro para que nós só possamos pensar de forma dialética, tese e antítese. Né? Então, isso é algo muito sério e que não pode ser algo de brincadeira, no meu humilde entendimento, porque isso transforma as nossas vidas. Né? E quando a gente fala assim, teoria do complô, a gente brinca com essas coisas, né? Teoria do complô, teoria da conspiração, não é teoria. Né? Basta você estudar e você verificará que, a partir do momento em que as grandes corporações verificaram que a teoria hegeliana marxista revolucionária poderia dar a essas grandes corporações o poder de direcionar o mundo de acordo com a vontade delas, isso começou a ser aplicado, particularmente através de sindicatos, fundações e ONGs. Tudo isso é invenção das grandes corporações, para direcionar o mundo de acordo com o que elas querem.
E se você parar para prestar atenção também, você irá verificar que a partir dos anos 60, quando surge o conceito de bomba populacional, você irá verificar que não por acaso, a partir daí começa toda uma campanha para, de alguma forma, se criar e desenvolver mecanismos de controle populacional, do qual, inclusive, como eu tenho falado, o movimento ambientalista é o seu expoente, é o seu momento máximo, né? É o seu nível mais sofisticado. Além de todos os movimentos revolucionários, particularmente o movimento feminista, participar de toda essa campanha. Né? Então, é preciso entender, é preciso estudar este momento que nós estamos vivendo. Né? Evitar brincadeiras, porque isso faz com que as pessoas pensem, menosprezem a seriedade do que nós estamos vivendo. Né? O mundo, segundo essas teorias, segundo o Clube de Roma, segundo o grupo Bilderberg, segundo vários outros grupos que comandam o planeta, o mundo não precisa mais de 7 bilhões de pessoas. Né? Para esses grupos, a maioria das pessoas, dos seres humanos, se tornaram despesa. Inclusive, é necessário um estado do bem-estar social para sustentar essas pessoas. Então, por isso a campanha agora é fazer com que as pessoas não nasçam, as pessoas tenham menos filhos, as pessoas não reproduzam, né? Para que exatamente guerras, epidemias, vocês não estão vendo o caos no mundo que vocês estão assistindo, não é por acaso. Né? Você não vê surgir um Estado Islâmico por acaso, você não vê surgir grupos terroristas por acaso, tudo isso tem um sentido, tudo isso faz parte de um projeto. Por mais que a imprensa mostre para você isso de maneira desfocada, separada, mas tudo isso faz parte de um conjunto, tudo isso faz parte de um plano, em que grupos econômicos estão tentando comandar o planeta e estão comandando, tá certo? E só para encerrar aqui essa nossa breve conversa, deixa eu te dizer o seguinte, é o comunismo que sustenta o capitalismo, tá bom? Quando os comunistas financiam revoluções, quando os grandes empresários, desculpa, as grandes corporações financiam revoluções comunistas, isso faz parte de um projeto, certo? Por quê? Porque é preciso que a matéria-prima desses países comunistas seja vendida para os países capitalistas. Então, quem sustenta o capitalismo é o comunismo, tá certo? Isso é um choque para os marxistas, porque eles não estudam o marxismo, não estudam o ambiente que o marxismo surge e a verdadeira proposta do marxismo, tá certo? E ficam querendo criar uma figura messiânica do seu Karl Marx. Isso faz com que, para os marxistas, né, tudo aquilo que seja contra essas utopias marxistas que eles acreditam seja desconstruir o marxismo. Não. Eles precisam estudar o marxismo para saber que Marx era um serviçal das grandes corporações. Marx, inclusive, foi financiado por, por um dos setores mais desenvolvidos do capitalismo inglês, que foi exatamente a indústria de tecido, da qual o senhor Engels era fazia parte de uma família muito representativa. Então, a partir do momento em que o capitalismo financia as revoluções comunistas, o que é que ocorre? O empobrecimento proposital dessas populações leva ao não consumo das matérias-primas. E o não consumo das matérias-primas faz com que essas matérias-primas sejam vendidas mais baratas para os países capitalistas dominados por essas grandes corporações. O circuito é esse, meu querido. Tá? Se você quiser entender seu mundo sem brincadeira, sem piada e sem exagero, é preciso você dar uma passeada, pesquisar um pouco sobre isso que eu lhe falei na internet. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.